Meu nome é Matheus Rodrigues, graduando em Ciência da Computação pela Universidade Federal de Alagoas, e este vídeo tem por intuito apresentar o algoritmo de Dijkstra como parte da nota da matéria de Projeto e Análise de Algoritmos. Aqui são os integrantes da equipe que, junto a mim, irão fazer uma pequena abordagem sobre o algoritmo. Eles são João Vitor do Nascimento, eu, Matheus Rodrigues, e Jonas Ferreira e Silva. Mas primeiramente vamos falar de busca em largura. O que é busca em largura? Busca em largura é o processo de percorrer todos os nós de um grafo, retornando o menor caminho entre o vértice inicial e o nó objetivado. Ou seja, é você procurar o menor caminho que saia de um ponto inicial ao nó que você quer chegar. Porém, ele só leva em consideração a busca em largura o número de arestas e não os pesos que essas arestas contêm. Os pesos são dimensões entre distâncias entre um nó e outro. E a busca em largura não faz o uso desses pesos. Ele só conta o número de arestas, como por exemplo aqui, do 0 ao 1. Temos 3 arestas, porém os pesos não são considerados. E caso você queira resolver o problema da menor distância entre duas cidades, você tem que levar em consideração o peso da aresta, que no caso seria a distância entre uma cidade e outra em quilometragem ou metro, a depender da unidade que se use. Então, em 1956, Edgar Dijkstra fez o algoritmo de Dijkstra, porém só publicou o mesmo no ano de 1959. E o algoritmo tem por intuito calcular o caminho mais curto em um grafo, dirigido ou não, de um nó inicial ao ponto desejado. Porém, diferente da busca em largura, ele faz o uso dos pesos para o cálculo da menor distância. E também o peso tem que ser essencialmente positivo, ou seja, esse peso não pode ser negativo. Ele tem ordem m, n log de n, onde m é o número de arestas e n o número de vértices. Já no que tange a ordenação topológica, a ordenação topológica diz que um grafo depende de outro para existir, e Dijkstra faz uso dela em grafos dirigidos, para que se saia do ponto inicial ao ponto final. Agora vamos falar um pouco sobre as propriedades do algoritmo. Imagine G com coordenadas V e A sendo um grafo orientado e S um vértice de G. A primeira propriedade para Dijkstra é atribuir o valor zero à estimativa do custo mínimo dos vértices, ou a raiz da busca, o objeto inicial, e infinito às demais estimativas. Como demonstrado aqui, você vê que aqui é zero, e ele atribui infinito às outras estimativas. A segunda propriedade é atribuir um valor qualquer aos precedentes, ou seja, quando você sai desse vértice para esse, você atribui a esse vértice o precedente para que possa retornar ao vértice quando for calcular a mínima distância. E normalmente o precedente de um vértice é o vértice que precede no caminho do custo mínimo, ou seja, o vértice anterior. Caso o precedente seja o próprio nó raiz, ele não contém precedente. Enquanto a terceira propriedade é a propriedade do vértice aberto, ou seja, é um vértice que ainda não foi passado por ele a verificação. Então, enquanto houver vértice aberto, seja K um vértice ainda aberto, cuja estimativa seja a menor dentre todos os vértices abertos, você fecha o vértice se K for o menor, como ilustrado aqui. Você procura o caminho, ele vai procurar em todos o caminho menor, de valor menor, e ele percebe que o 2 é menor. Então ele vai para o caminho 2, procura novamente e fecha esse vértice 2.
Aí, para todo vértice J, ainda aberto, que seja sucessor de K, ele vai fazer a soma da estimativa do vértice K com o custo do arco que une K a J, e caso esta soma seja melhor que a estimativa anterior para o vértice J, ele substitui e anota K como precedente de J. Ou seja, quando ele está fazendo isso daqui, que ele vai passando e para calcular o menor caminho, ele fecha o vértice, aí calcula novamente o menor caminho. Percebe que o melhor caminho é por aqui, pelo vértice 3. Então ele compara o vértice 3 unindo o valor dos caminhos de 1 e 2 para que ele ache a solução mais ótima até que chegue ao final do algoritmo, como aqui mostrado. E agora, ele também associa o precedente, como eu mostrei anteriormente. Quando ele passa de 1 para 2, o 2 tem como seu precedente 1 para que possa fazer o caminho de volta caso necessário. E agora o meu amigo João Vitor irá dar continuidade ao assunto. Olá, meu nome é João Vitor e eu sou um dos membros da equipe e eu vou explicar o funcionamento do algoritmo. Bem, em resumo, nosso algoritmo ele serve para calcular a menor rota em um grafo entre dois nós. E nós pegamos esse grafo que é muito simples de entender, que aqui nós só temos 6 nós e temos algumas arestas com alguns pesos que significam o peso dos seus caminhos que ficam interligando eles. Bem, o nosso objetivo é calcular a menor rota do nosso nó A, que é o nosso nó inicial, até o nosso nó F. Então, nós vamos fazer uso de algumas imagens e de umas tabelas que vamos usar para armazenar todas as somas desse caminho que a gente vai percorrer. Bem, o primeiro passo é calcular a distância entre os nós adjacentes a A. Bem, voltando aqui na imagem, podemos perceber que os únicos dois nós adjacentes a A é o nó B e o nó C. Então, nós vamos calcular a distância entre essas rotas e nós obtivemos os seguintes valores. A distância de B até A é igual a 4 e de C até A é igual a 2. Então, nós colocamos aqui na tabela e o nosso nó A ficou de vermelho porque é o nosso nó atual. E nós também vamos colocar os nós não adjacentes a A, que nesse caso é o D, o E e o F. Então nós marcamos na tabela com o símbolozinho do infinito. E vale salientar que nós vamos marcar com X aqueles nós que nós já visitamos e que nós não vamos visitar novamente. Então, como nós estamos começando agora e nós estamos no nó A, então eu marco aqui na tabela com X, significando que nós já visitamos ele e que não vamos voltar. O segundo passo, depois de calcular todas as rotas possíveis, é ver qual é a menor rota. Então, o menor caminho dentre esses que nós calculamos é o caminho de A até C, que só custa 2. Então, nós colocamos aqui na nossa tabela e pintamos de vermelho e alteramos o nosso grafo. Então, nosso grafo aqui, nós partimos do nó A até o nó C, custando apenas 2, diferente se fôssemos para B, que iria custar 4. O nosso próximo passo é calcular a distância de B até A com referência a C. O que isso significa? Quando nós falamos de referência, voltando aqui para ficar melhor de entender, quando nós falamos de referência, significa que nós precisamos passar pelo nó que nós estamos referenciando. E a nossa referência é o nó C. Ou seja, nós devemos sair do nó A até o B, passando por C, que é a nossa referência. Então, nós não podemos fazer diretamente A até B, mas sim A, C, B. Então, voltamos aqui. A distância de B até A com referência a C, como eu já expliquei, nós precisamos somar as duas rotas. A distância de A até C, mais de C até B, que é igual a 3. Então, nós colocamos aqui e observe aqui que nós marcamos com X a linha de C, pois nós estamos no nó C e nós não vamos voltar. Ou seja, a gente já visitou e não vai voltar para esse nó mais. Continuando, a gente tem que calcular a distância de D até A com referência a C, fazendo o que a gente fez no passo anterior, somando todas as distâncias, que nós obtivemos o valor 10, colocando aqui na tabela, e a distância de E até A com referência a C também,
que nós temos o valor 12, colocando aqui na tabela. E mais uma vez nós colocamos nós não adjacentes, que no nosso caso agora é só o f, colocamos o valor de infinito. Continuando, o outro passo é, dentre essas distâncias que nós calculamos, esses pesos, pegar o menor custo. Então o menor custo é o de A passando por C até B, que custa 3. E colocamos aqui no nosso passo. E pintamos de vermelho, pois é o nosso menor custo. E atualizando o nosso gráfico, vemos aqui que nós estávamos no C e fomos para o B. Nós poderíamos passar direto do A para o B, só que o nosso algoritmo ele calcula a menor distância. Então nós passamos do A até o C, que vai do C até o B, gastando somente 3 unidades de medida, que seria qualquer unidade aqui. Não vamos exemplificar isso. É bem melhor do que ir diretamente de A até B, que custaria 4. E continuando aqui, estamos no nosso nó B aqui, que é o nosso nó atual. Então vamos calcular a distância de D até A com referência desse B. E iremos somar 3 distâncias agora. E vamos obter o valor 8. E a distância de E até A com referência em C, agora não em B, nós só usamos duas rotas, no caso 2 pesos aqui, e temos um valor maior, mesmo sendo somente 2 pesos. Então aqui nós colocamos aqui na nossa tabela e nós pegamos o menor valor dentre esses calculados, e o menor valor é o menor custo de A até D, passando por B e C, que custa somente 8. E dando continuidade, vamos aqui, nós estamos no B, vamos até D, que é a nossa menor rota, e colocamos o D como nosso nó atual. Continuando, agora pulando esses passos, como já ficou bem claro que nós devemos calcular todas as possíveis rotas e pegar a menor, aqui nós já fazemos direto, pegamos logo a menor, porque já ficou bem entendido qual é o objetivo do nosso algoritmo. Aqui o caminho de menor custo, de A até E, passando por B, C e D, que custa 10. Lembra que no passo anterior isso custava 8, porém, como nós vamos ver agora, nós estamos em D, custava 8, 5, 1, 2, 8, mais o 2, que seria a nossa menor rota, custa 10. Nós poderíamos vir direto para F, mas isso iria custar bem mais. Então, como o objetivo do nosso algoritmo é calcular a menor rota, vamos para E. E agora o nosso E é o nosso atual nó. Continuando, e último passo, pegando o menor caminho, que é o de AF, e a nossa rota é passando por B, C, D e E, que é igual a 12. E vemos a nossa figura final, nós chamamos de E, vamos para F, que é a nossa única alternativa, pois lembre que nós não podemos revisitar alguns nós, e o E não poderia voltar para o C nem para o D, pois o D é o nó que a gente veio e o C já foi visitado, então a única alternativa era o F. E lembrando novamente que nós poderíamos ir direto do D para o F, só que isso iria custar bem mais, então o algoritmo calcula a menor rota e faz isso. Então, recapitulando um pouco sobre o que a gente fez, nós partimos do nosso nó A até o nosso nó F, calculando todas as possíveis rotas e pegando a menor delas. Então, saímos de A, passamos por C, B, D, E e F. Então, pegamos a nossa menor rota, que equivale a 12. É isso, obrigado pela atenção e até mais. Bem, agora eu vou trazer alguns exemplos de artigos, trabalhos reais que utilizaram o algoritmo de Dijkstra para auxiliar em algumas soluções. Bem, o nosso primeiro, que tem o título Problema do Caminho Mais Curto, traça o algoritmo de Dijkstra. Basicamente é o resumo do que o algoritmo propõe, que é calcular o caminho mais curto dentro de algum grafo. E esse grafo podendo ser fictício, podendo ser realmente a modelagem de várias cidades ou de vários bairros dentro da cidade, para cálculo do caminho mais curto. Então o objetivo real desse algoritmo é realmente o título desse artigo. O próximo é a utilização do algoritmo de Dijkstra para cálculo de rotas no trabalho público do município de Criciúma, Santa Catarina. Bem, aqui é um problema real do nosso país, que poderia ser trazido para uma ideia geral mesmo, ideia nacional, onde o cálculo de rotas mais curtas para serviço público podem diminuir gastos públicos em diversas áreas.
É um problema muito real que com um algoritmo relativamente simples poderia ser resolvido. E isso e os cofres públicos iriam agradecer bastante. Então é um problema real que é resolvido com um algoritmo relativamente simples. Então é muito é muito interessante ver isso. E por último é a aplicação do algoritmo de Dijkstra para o problema de roteamento da frota de táxis partindo de um ponto fixo. Isso é basicamente o que foi explicado antes, o exemplo que foi explicado antes, onde partindo de um ponto fixo, de um ponto inicial, podendo calcular várias rotas mais eficientes, rotas mais rápidas e que fazem com que os taxistas consigam ter mais lucro e menos gasto de combustível, enfim, otimizar esse serviço, beneficiando tanto os taxistas como os próprios usuários dos táxis. Então, batendo na tecla novamente, é um algoritmo bastante simples que pode ajudar em diversas áreas no mesmo segmento, que é o cálculo de rotas mais curtas, podendo beneficiar todo mundo que está diretamente envolvido ou não diretamente envolvido no problema que está sendo resolvido.